CERCE, o Centro de Estudos e Resgate da Cultura Cigana, apresenta Povo Cigano Eterno Resiliente. Hoje falaremos sobre acampamentos ciganos. Imagine um mundo em que as pessoas não tenham endereço fixo, documentos, conta em banco, carteira assinada e nem história. E que a vida delas passe despercebida como se não existisse. E que a única certeza é que nunca faltarão preconceito e ignorância, medo e fascínio, injustiça e alegrias ao longo de sua interminável jornada. Bem-vindo ao mundo do povo cigano. O texto que vocês acabaram de ouvir é do Luciano Marsiglia. Ele fala tudo sobre os ciganos que vivem ainda em acampamentos. Mas afinal, quem são eles exatamente? Como explicar suas vidas repletas de liberdade, seus mistérios, seus estranhos encantos, sua música maravilhosa, sua dança belíssima, seus rituais fantásticos e principalmente seu olhar sedutor? Seu modo de vida isolado em relação aos demais povos fez com que muito pouco se soubesse sobre eles, sobre sua origem, as lendas que cercam a sua existência e outros mistérios que têm povoado a imaginação dos não-ciganos. Personagens de livros, reportagens e novelas, tudo sobre eles é muito superficial e geralmente visto pela ótica de um gajo, maneira pela qual os ciganos se referem a todos aqueles que não pertencem à sua etnia. Infelizmente, o desconhecimento que as pessoas têm a respeito do povo cigano cristaliza-se na forma de estereótipos e folclore. Muitas vezes o povo cigano é sinônimo de esperto, trapaceiro, vagabundo ou ladrão. Trata-se de um ranço histórico cultivado inclusive pela literatura em torno de histórias e histórias vividas ou imaginadas. Como os judeus, os indígenas, os negros ou os pobres, o povo cigano é discriminado na sociedade. Apesar de viver, de certa forma, em uma sociedade à parte, com sua ética e seus códigos de costumes, o povo cigano convive com a sociedade sedentária, formal e organizada. Por isso, é forçado a aceitar as normas desta sociedade. Em outras palavras, aprende por assimilação regras comportamentais que a sociedade gajo preconiza como corretas e sine qua non. Entretanto, não podemos ignorar que, como toda minoria étnica, o povo cigano tem direitos fundamentais, e o principal deles é o direito de não ser objeto de discriminação. Afinal de contas, a Carta Magna brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Ou será que não? O governo brasileiro andou ensaiando por meio de cartazes que só os ciganos viram e foram poucos, o fato de os acampamentos terem que ser respeitados e principalmente serem invioláveis. Aliás, segundo Ático Vilas Boas, a pátria do povo cigano é a própria alma dele. Já a barraca é o mínimo que ele tem de referência telúrica. Por isso fica revoltado quando alguém profana o seu acampamento. O território do povo cigano deveria ser como de uma embaixada que não pode ser invadida. Teria que ser respeitado por todos como domicílio. Poderíamos ficar horas falando a respeito desse tema, acampamento cigano. Mas vamos nos limitar a fazer apenas uma pergunta. Como seria um acampamento ideal?
O governo e a sociedade só entenderão quando conseguirem assimilar as palavras de uma cigana que foi muito especial, Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia: ensinarás a voar, mas não voarão o nosso voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o nosso sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a nossa vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a nossa canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como nós. Porém saberás que cada vez que voar, sonhar, viver, cantar e pensar, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. O acampamento ideal será aquele cujos moradores possam ter acesso a documentos, saúde pública, educação e espaços urbanos para armarem as suas barracas. O acampamento ideal será aquele em que seus moradores possam preservar suas tradições, suas práticas e, sobretudo, seu patrimônio cultural. Que no futuro o povo cigano tenha garantida a sua plena inclusão social.